close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Regina. Eu sou o Roberto. Nós somos aqui do Recanto da Rê. Fiquem à vontade para interagir, compartilhar os nossos vídeos, tá? E não esqueçam de deixar o like, tá, gente? Então vamos lá a mais um vídeo? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, já estamos aqui na nossa mini chácara e hoje eu quero compartilhar com vocês aquela receitinha simples, básica de um pão recheado que fica maravilhoso. Gente, dá para você vender, dá para fazer uma nova fonte de renda, né? Tem um dinheirinho extra para realizar algum sonho, alguns custeios que você esteja precisando, para compartilhar com pessoas que gostem desse tipo de receita, tá? Então, eu vou estar fazendo esse pão. E esse pão, gente, eu vou estar servindo hoje à noite aqui na nossa mini chácara. E eu quero muito a sua companhia. Então, bora lá a mais um vídeo? Pessoal, quero compartilhar com vocês hoje a receita do dia, que será um pão recheado com frango. Aqui na nossa bancada estou com todos os ingredientes que nós iremos precisar, tá? Aqui, gente, eu tenho 600 gramas de farinha de trigo. Geralmente eu uso 500 gramas, tá? Mas depende muito da marca, tá certo? Muito da umidade da sua farinha, tá bom? Tô usando meia xícara de óleo, um sachê de 10
gramas de fermento biológico, um ovo. Tô usando aqui 3 colheres de açúcar, uma colherzinha de sal. E vocês sabem que eu gosto de misturar as gorduras, então tô colocando aqui 2 colheres de margarina. Aqui, gente, eu já coloquei 350 ml de leite com água já misturado, tá? Eu esquentei, né? Dei aquela esquentadinha, porque precisa ser morninho pra gente tá fazendo essa receita. E vocês sabem que eu amo fazer essa receita em uma panela, então já reservei aqui uma panela para tá fazendo nela, tá misturando todos os ingredientes para fazer a nossa receita do dia, que eu quero tá levando lá para nossa mini chácara, pra gente tá consumindo lá. É como se fosse um jantar, tá? Vou fazer um pãozinho recheado com aquele creme de batata. Hoje eu vou compartilhar apenas a receita do pão, porque o creme de batata, gente, tem várias receitinhas no canal. É um cremezinho bem simples de fazer. Mas se vocês quiserem, depois eu posso estar passando na descrição, né? Aonde está a receitinha em outro vídeo. Ou até mesmo fazendo um vídeo só com nosso creme de batata. Então os ingredientes são esses, são super simples. Misturou, está pronta a nossa receitinha. Então bora lá, passo a passo dessa receita. Pessoal, agora vamos o passo a passo da nossa receitinha. Vou iniciar aqui batendo o ovo. Daquela leve batidinha, tá? Eu gosto de fazer pão na panela, quem me conhece já sabe disso. Então, vou dar aquela leve batida. Aí, vou acrescentando o açúcar. Dando aquela mexidinha. Vou colocar as gorduras. É bem simples, tá, gente? Faz na panela mesmo, você solva na própria panela. Não precisa estar levando esse pão na bancada. Tem várias receitinhas aqui no canal. Essa mesma massa base e o pão em formatos diferentes, mas a base é a mesma, tá? A gente dá aquela leve misturada para depois a gente tá acrescentando o leite com a água já morninho, né? A gente vai acrescentar o fermento e por último o sal. E aos poucos a farinha. Bem simples, vocês sabem que eu gosto de receitas práticas. E essa é uma das receitas que eu gosto de fazer. Gosto muito de estar levando tanto para a mini chácara, como colocando aos poucos, tá, gente? Como lá para peixe gordo, né, gente? Se você está chegando aqui agora no nosso vídeo, nessa parte da receita, gente, nós temos uma casinha na praia, tá? Em Peixe Gordo, em Capuí, e temos uma mini chácara aqui na nossa cidade, onde moramos, né, em Mossoró, tá certo? Então, porque muitas vezes vocês podem estar assistindo os nossos vídeos, né? Então, tem vídeos lá em Peixe Gordo, como tem vídeo aqui em Mossoró, tá certo? Então, é só para vocês entenderem mesmo. E quem gostar mais de vídeo de roça, temos os playlists só com vídeo da chácara. E também temos vários vídeos com mesinhas postas, eu fazendo lá em Peixe Gordo, aqui na minha casa também. Então, assim, os nossos vídeos são vídeos de final de semana, da nossa rotina mesmo, dos nossos finais de semana, organizando as nossas coisas, né? Esse tipo de conteúdo, tá, gente? Agora, já misturei tudo, né, gente? Agora eu vou colocando a farinha aos poucos, tá? Porque, como eu falei a vocês, depende muito da farinha de trigo de vocês, tá certo? Então, a gente vai colocando aos poucos. Essa é uma massa base muito simples, muito gostosa. Ela ainda fica uma massa puxenta, tá? Eu vou fazer numa forma de bolo, viu, gente? Fazer aquelas bolinhas, recheio com frango. Daqui a pouquinho eu mostro o recheio a vocês. Quando nós formos montar. Ó. Bem simples, tá? A massa ainda tá mole, ó. Você vai dando aquela misturada e vai acrescentando. Se você achar que precisa de mais, você vai também acrescentando, tá certo? Ó. É uma massa bem simples de fazer. Uma massa bem gostosa.
Agora, gente, tem jeito não, é com a mão mesmo, viu? Bora lá. Mão na massa, literalmente. Então, você vai só... E depois você deixa num lugar quentinho. Pode ser em cima do seu fogão. Pode ser na sua área externa que pega um pouquinho de sol, tá? Ó. Quando você sentir que a massa tá já bem gostosa de modelar e ainda um pouco puxenta, já está no ponto ideal de farinha. Tá certo? Porque quanto mais você coloca farinha, a massa fica dura, né? E eu gosto mais de uma massa suave, uma massa mais molinha. Você não pode deixar muito mole, porque vai rechear, né? Também uma massa muito mole para rechear não é legal, porque pode estourar, né? Ó, mais de 600, ó, sobrou isso aqui, ó. Aproximadamente 500 gramas, tá? Porque é a quantidade certinha, gente, que nós vamos precisar para nossa forma. Ó, aqui agora é só esse processo mesmo de sova. Vou já tirar a massa para vocês verem. Deixa eu tirar a massa para vocês verem aqui. Deixa eu ver como estamos. Ó, então você vai dando só aquelas... Vai solvando, gente, então, na própria panela. E depois a gente vai só reservar, tá? Você sova assim por uns 5 minutinhos, já é o suficiente. E essa massa já está pronta. E aí, meu povo, eu sei que tem muita gente nova chegando no nosso canal. Muito obrigada. Tem pessoas que estão assistindo direto, eu estou muito feliz, tá? E nós amamos. Gostamos muito da participação de vocês, dos comentários. Tá certo? Pronto. Massinha pronta, bem rápido. Agora eu vou só fechar aqui, gente, e deixar essa massa descansar, dobrar de tamanho, pra gente voltar e dar continuidade à nossa receitinha de hoje. Pessoal, agora eu vou tirar o ar dessa massa, né? Pra poder fazermos as bolinhas, tá, gente? Então, esse é o processo só de você sovar mesmo aqui na própria panela, tá certo? E é super rápido, né? Tirou o ar, você já pode estar fazendo. Como a minha forma eu fiz 6 bolinhas pra rechear, então eu vou estar dividindo essa massa em 6 porções pra fazermos as nossas bolinha, nosso pão. Aí depois, gente, quando chegar lá na mini chácara, que eu vou estar fazendo creme de batata para estar colocando por cima, né? Então, o que eu vou fazer aqui no olhômetro mesmo, vou tentar dividir as bolinhas em 6. Eu vou dividindo assim, porque eu não tenho uma balança, tá? Quem quiser fazer assim, perfeito, aquela precisão, então... que é no olhômetro mesmo. Então, já dividi assim, ó, mais ou menos. Agora, o que eu vou fazer? Super simples essa parte, ó. Você vai amassar. Olha como é uma massa bem gostosa. Deixa eu mostrar aqui bem pertinho. Ó. Ela é uma massa bem liguenta, ó. Fica bem gostosa de trabalhar, certo? E nós vamos fazer na própria mão, ó. Vocês viram que em nenhum momento eu levei a massa para a bancada. Na própria mão, eu vou abrindo a minha massa. E a massa gostosa, viu? A Rafael também gosta muito de fazer comigo essa massa, ó. Aí, o que que eu faço? Abri, pego o meu recheio e vou puxando a massa assim, ó. E automaticamente a gente vai fechando, ó. E, gente, esse processo tem que ser rápido, por quê? Para as bolas não ficar tão desproporcional o crescimento. Fiz uma, já vou colocando. Aqui, ó. Já vou amassando.
rapidinho, tá? Assim, ó. Dando aquela puxadinha para poder botar o recheio. Coloca o recheio, dá mais uma puxadinha e vai fechando. Lembrando que essa emenda a gente coloca para baixo, tá certo? Então eu coloco uma assim, outra assim, ó. Eu tento fazer o mais rápido possível, para quê? Para que elas cresçam, desculpem, mais ou menos na mesma proporção, para não ficar um lado tão alto, um lado tão, né? Mas lembrando que a massa, né, gente, ela cresce do jeitinho dela. Às vezes até o seu forno, às vezes a grade do forno, a altura tá maior, outra tá mais baixa. Isso também pode alterar também. Ó. Rápido assim. Processo acelerado, para o crescimento ser igualzinho. Aqui, ó. Coloca aqui, ó. E vai dando o seu jeitinho, vai dando aquela apertadinha. Depois a gente finaliza as bolinhas, tá certo? E por último a gente passa só aquela geminha. Vou deixar crescer mais uns 10 minutinhos aqui fora. Aí eu passo a geminha e vou colocar no forno. Ó. Simples assim. Aperta bem, tá? Sempre colocando pra baixo, ó. Pode dar uma apertadinha assim, não tem problema nenhum. Que depois você vai fazer a modelagem. A massa, a quantidade de massa, gente, é ideal para essa porção, ó. É de 500 a 600 gramas. Porção ideal, ó. Tá certo? Mas como eu já falei a vocês, depende muito da sua farinha, da umidade da sua farinha. Olha isso, bem rapidinho. Vocês viram aí o processo acelerado, né? Ó. Dá apertadinha, porque as bolas, né, vão crescendo. Aí agora você dá só aquela leve modelagem. Eu gosto de ir ajeitando assim, gente, com a própria mão, ó. Mas nem sempre o pão, ele cresce todos os lados iguaizinho, né? Como eu já falei a vocês. Que os primeiros que nós já colocamos, a massa já fica... Mas eu tento acelerar o processo para que ele cresça, ó. Então, ficou assim. Ó, que lindo, não é? Fica pesado, viu, meu povo? Maravilhoso, marido ama esse pão com cremezinhos de batata. Então, é isso. Agora eu vou só cobrir, deixar por 10 minutinhos, tá certo, gente? Já é o suficiente aqui, ó. E ela vai crescer. Olha, pessoal, vou mostrar a vocês de bem pertinho como ficou, ó. Tentei fazer a modelagem, né? E modelei bem rápido para que o pão possa crescer proporcional, né? Para que ele não fique com tamanhos diferenciados, né? Então, vocês viram aí que eu fiz bem rapidinho, para que ele crescesse rapidinho. Então, daqui a pouquinho, 10 minutinhos só, aí nós vamos colocar só a gema e levar para o nosso forno o nosso pão recheado com frango, super simples, gostoso, prático e fácil de fazer. Tenho certeza que vocês vão amar. Quem nunca fez essa receita, façam. Sempre façam essa receita. Tem várias receitinhas no nosso canal. Todo passo a passo, todo o processo desse pão. Se você não quiser colocar o creme de batata que eu vou fazer, você pode apenas só comer o pão assim mesmo, que fica maravilhoso. Eu sempre gosto de fazer com creme, porque marido ama com creme, tá? Dá uma diferença maravilhosa nessa receita. Pessoal, deixei, né, por 10 minutinhos. Acabei de passar a gema do ovo, olha. E agora, gente, vou só levar pro forno pra poder dourar esse pão. Ficar perfeito para nós saborearmos juntos lá na nossa mini chácara. Então, só vou mostrar a vocês por lá agora o resultado final, tá certo?
Olha, pessoal, vou compartilhar com vocês como ficou o nosso pão recheado. Olha que lindo que ficou. Super douradinho aqui por cima, ó. Quando nós colocarmos o nosso creme de batata, que eu já fiz o creme base, tá aqui. Falta só colocar o requeijão e o queijo. Aí eu levo ao fogo novamente, só pra finalizar, tá? Aí, mas eu vou fazendo com vocês. Aí eu quero colocar o creme de batata no nosso pão recheado, que fica muito gostoso. Ele bem quentinho, fica maravilhoso. E vou decorar com tomatinho cereja. Peguei aqui manjericão, né? Folhinhas de manjericão do meu próprio pezinho aqui, que foi Páprica que me deu. Aqui, que eu quero colocar os tomates pendentes, eu trouxe esses garfinhos. Então, eu vou colocar. Aí, gente, acho que eu vou colocar o creme. Ainda não sei bem a decoração, mas eu acho que eu quero colocar assim, só de um lado as folhinhas e os tomates. Vou ver se dá certo. Mas eu vou decorando tudo aqui com vocês, tá certo? Então, vou finalizar agora o nosso creme, tá? Ele tá bem grossinho, ó. Esse creme, gente, eu sei que tem pessoas que vão perguntar, ele é feito assim, eu cozinho as batatas inglesas, só com água e sal. Depois eu passo no liquidificador com a própria água e coloco um pouco de margarina, certo? Aí levo ao fogo de novo e dou aquela mexida até ele incorporar, tá certo? Se eu não for usar naquele momento, eu já fiz a base. Aí agora eu vou usar, vou vir com requeijão e o queijo mussarela e colocar. Tá? É um creme base bem simples, mas é bem gostoso e faz toda a diferença. Então, agora nós vamos esquentar, colocar e eu vou estar fazendo aqui com vocês a montagem. Então, bora lá? Pessoal, já estou aqui finalizando o nosso creme de batata. Acabei de colocar o requeijão e também queijo mussarela, tá? Como o meu queijo está em cubinhos, ó, vou só esperar esse queijo derreter para nós estarmos colocando o nosso pão. Vocês viram aí que essa massa é super simples de fazer, tá? Fica maravilhosa, o recheio de sua preferência. Pode estar fazendo com carne moída, você faz primeiro as almôndegas, você cozinha as almôndegas, faz do jeitinho que sua família gosta, do tempero que vocês gostam, tá? Para estar recheando. Pode estar fazendo presunto e queijo. Para dar liga, você coloca maionese ou requeijão, né? Você já viram aí que eu já fiz com presunto e queijo. Então, gente, é só caprichar no recheio. Essa massa base dá para fazer muitos pães, né? Diversos pães. Então, fica muito gostosa. E essa massa, como é uma massa prática, rápida, barata, dá para você fazer e vender. Olha isso. Se você tá aí, não tem, tá sem emprego, gente, tá precisando de uma renda extra, ou simplesmente uma renda extra, faça esse pão. Olha, nas festas, para aniversário, datas comemorativas, né? Daqui a alguns meses já vem as festas natalinas, né? Então, meu povo, ó, uma receita maravilhosa para você estar fazendo, tá? Os seus convidados, seus amigos, na sua própria casa, porque esse pão com esse creme de batata, gente, fica muito parecido com um bolo salgado. E eu vou dizer uma coisa pra você, não deixe a desejar, porque essa receita é maravilhosa. E esse pão, quem come, ama esse pão. Fica muito gostoso, maravilhoso, tá? Então, ó, só finalizar o creme. Para daqui a pouquinho nós tá colocando por cima, tá decorando. É só caprichar no carinho, na decoração. Porque só esse pão assim mesmo, ó, como vocês estão vendo, olha isso. Só ele assim, gente, olha. Já é uma perfeição. E o cheiro. Ai, meu povo, nem conta o cheiro que tá esse pão. Tá maravilhoso, viu? Aí eu trouxe essa base aqui, que é de uma boleira. Aí aqui embaixo, ó, ela tem um calcinho que é de encaixar, né? Que depois eu vou colocar lá fora, na nossa mesa. Vocês sabem que eu gosto de caprichar, nossos almoços, nossos jantares, nossos café da manhã. Principalmente no final de semana, que é quando eu tenho mais tempo, né, gente? Tá fazendo a comidinha mais caprichosa dos meus amores, né? Então, gosto muito
Tá fazendo uma comidinha assim bem gostosa. Olha isso. O nosso creme tá quase pronto. Quase, viu? Que maravilha. Pode estar colocando vários tipos de queijo, tá, gente? E se não quiser colocar o queijo, coloca só o requeijão, o creme de leite para dar um gosto, né? Fica maravilhoso. Então é isso, meu povo. Daqui a pouquinho eu volto com vocês para quando a gente for decorar o nosso pão. Pode ser chamado até de bolo, olha isso. Que maravilha. Amo essa base, viu, gente? Perfeita. Vocês façam. Vocês vão amar. Até para servir com churrasquinho, tá? Fica perfeito. Ele deu uma afinadinha porque esquentou, mas daqui a pouquinho, ó, eu desligo, aí ele vai dar aquela incorporada de novo, tá certo? Então, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Olha, pessoal, desliguei, né? O nosso creme já está pronto. Olha isso. Se você quiser mais firme, você espera mais um pouco, ó. Porque ele engrossa mais um pouquinho, tá? Mas eu já vou estar colocando assim, porque eu quero preencher esse espaço aqui dentro, tá? Eu vou colocando de forma aleatória. Ó. Vai colocando devagar. E ele vai espalhando, ó. Depois é só tirar o excesso, né? Mas olha. E agora eu vou colocando assim, ó. Pra ele descendo. Ó. Você vai fazendo tipo uma cobertura, tá? Só colocando por todo o pão. Fica uma delícia. Olha, pessoal, finalizei, tá certo? Esperei esfriar a primeira camada, depois coloquei mais, tá? Deixei assim mesmo, ó, descendo assim. Se vocês quiserem, você tem que esperar esfriar para poder tirar o excesso, tá? Mas eu vou deixar assim. O que eu pretendo fazer, gente? Pretendo ir colocando os raminhos, ó, de manjericão. Vou estar decorando nesse segmento assim, ó, descendo, tá? Então, eu vou colocando assim. Espetando mesmo, tá? Coloquei até aqui um palitinho, ó. Se eu não conseguir furar, aí eu vou e coloco assim, tá? Mas é super fácil de colocar, ó. Tá certo? Você tira só um pouquinho a pontinha para poder você encaixar. Mas a decoração, lembrando que é do jeito que você quiser, tá bom? Tô fazendo assim, como se fosse um estilo descendo, né? Pra eu ficar assim, sabe? Eu acho que vai ficar bem bonito. Acho que eu penso aqui mesmo no iníciozinho assim. Se precisar de mais, nós vamos ali pegar, né, gente? Por isso que é bom sempre ter ervinhas frescas em casa, né? Por isso que eu sempre quis ter uma chácara, gente, assim, pra gente poder cultivar, né? Ter nossa hortinha, fazer as nossas coisinhas. Mas olha como vai ficar lindo. Disse, não vai ficar lindo, gente. Olha, nem tô precisando do palitinho, tá? Porque tá bem firme, ó. Os cabinhos bem firmes. Então, nem tô precisando do palitinho. Vou cortando mais assim. Aqui tá derramando, gente, porque eu tô apertando ele, né? Que ele ainda tá morninho. Eu tenho que deixar esfriar, tá vendo, ó? Mas como eu quero mostrar a vocês, aí ele tá derramando, tá? Por isso que eu digo que tem que esperar esfriar mais a nossa cobertura, né? Mas isso não vai impedir da gente decorar.
Aí agora, gente, para os tomatinhos cereja não cair, tá vendo como tá ficando, ó? Deixa virar cair aqui mesmo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou estar colocando os palitinhos, os garfinhos, gente, colocando assim, ó. Porque tem alguns que não vão ficar, né? Deixa eu ver, tá assim, para poder ele segurar. Tá? Tem uns que vai ficar vai ficar legal porque ele não vai virar, mas tem uns que vai precisar do garfinho. Aí eu faço assim, ó. Tá certo? A gente vai só colocando. Acho que vai ficar bem lindo esse pão, né? Primeira vez que eu tô decorando nesse formato, né, gente? Mas eu já estou amando, viu? Olha. Colocando assim, né? Pra ele não cair. Apesar que eu tô fazendo, ele ainda tá quente, né, gente? A calda. O creme, né? Ó, mas, ó. Fica muito legal, tá, gente? Esses garfinhos é super prático, ó. Eles são muito práticos. E deixa. E dá pra você transportar, né, gente? Porque o ruim... E agora eu vou colocar uns sem os garfinhos, que eu acho que dá pra ficar... Que não vai precisar de garfinhos, né? Esses assim, ó. Não vai precisar do garfinho. Mas eu acho que já tá um efeito muito lindo, muito lindo. Quando vocês verem de pertinho. Ai, vocês vão se encantar como eu. Já estou encantada, viu? Nem finalizei. Mas estou bem encantada com o resultado. Muito lindo, por sinal. Muito lindo. Ai, ficou perfeito, gente. Amei, viu? Gostei bastante. Me surpreendi. Ficou muito legal. Então a questão é essa, é brincar com a criatividade, não ter medo de errar, né, gente? Nós somos seres humanos, podemos errar sempre. Deixa eu só dar uma viradinha aqui que eu não resisto. Olha isso, gente. Ai, meu Deus, que coisa bonita. Só esperar esfriar mais esse creme. Aí eu vou mostrar a vocês bem pertinho. Mas olha que lindo que ficou. E aí, vocês gostaram? Que eu já estou apaixonada por esse bolo. Ou esse pão. Mas parece um bolo, né, gente? Mas parece um bolo. Ai, tá bom. Ficou lindo, lindo, lindo. Vou colocar na nossa mesinha lá fora. Vou mostrar a vocês. Vou acender a lareira de mesa para dar um charme, né? O nosso jantar de hoje. Que legal que ficou. Eu amei. Olha, pessoal, vou compartilhar com vocês como ficou o nosso pão, que mais está parecido com um bolo. Olha os detalhes, né? Como a cobertura fica bem bacana. Coloquei, ó, todo o manjericão, fazendo efeito cascata, descendo. Esses garfinhos é super prático, porque você vai colocando os tomates, olha. Você pode estar transportando esse pão, tá? E acendi a minha lareira de mesa para dar um charme essa nossa noite de hoje, né? Uma jantinha bem gostosa. O marido tá trabalhando ali ainda, gente. Então, eu sempre gosto de fazer uma mesinha
de fazer uma comidinha gostosa pra gente, né? Após um dia de serviço, um dia de trabalho, comidinha bem saborosa. E também queria compartilhar com vocês, porque tinha pessoas já pedindo, mas eu sempre faço a receita desse pão, tá, gente? Só que hoje eu decorei em outro jeitinho, para vocês verem. E nós vamos saborear aqui, gente, aqui fora, aqui na nossa mini chácara, aqui nesse espaço que eu chamo de cozinha rústica ao ar livre, né? Mas olha que encanto, gente. É porque quando eu viro para esse lado eu faço sombra, aí fica ruim para vocês verem, mas pessoalmente tá mais bonita ainda do que pelo vídeo, porque faz aquele efeito cascata descendo. É só vocês fazerem em casa e brincar com a criatividade, tá, gente? Mas eu amei mesmo. Amei, ficou muito lindo. Gostei bastante. E esse pão, o recheio dele é top. Maravilhoso. Daqui a pouquinho eu parto para vocês verem. Mas fica muito gostoso. Olha isso. Que lindo. Agora, pessoal, vou partir o nosso pão, tá? Ou nosso bolo, como queiram chamar. Para vocês verem como é que fica por dentro, né, gente? Sei que vocês estavam ansiosos para ver. E esse recheio de frango fica perfeito, tá, gente? Olha isso. Já mostrado bem pertinho, para vocês verem a delícia que fica. Olha, e fica ver um bolo vulcão. Que legal, né, gente? Uma receita simples, prática, mas que fica bem saborosa. Então, vem saborear com a gente. Olha isso, meu povo, como fica o nosso pão. Olha o recheio. Olha essa massa. Olha isso. Disse, não fica perfeito. Olha. Então, esse será o nosso jantarzinho de hoje. Maravilhoso por aqui. E aí, aceita uma fatia desse pão que mais parece um bolo. Couve, um bolo vulcão. Pessoal, passando para agradecer a cada um que chegou até aqui, que acompanhou o passo a passo da nossa receita, da receitinha do dia, né, do nosso pão. Um pão de uma massa super simples, mas que fica muito saborosa, né? E a apresentação, gente, ficou mais parecida com um bolo. Então, essa receitinha super prática, dá para vender, dá para ter uma segunda fonte de renda, né? Quando a gente sonha com algo, né? E a gente quer conquistar. Então, quando a gente faz alguma receitinha assim para vender e chega um dinheirinho extra, é muito bom, né? Ajuda bastante no orçamento familiar, né? Então, espero de coração que vocês tenham gostado. E agora nós vamos ficar por aqui saboreando essa receita, tá? Que ficou top. Só o cheirinho, gente, ainda não provei não, mas tenho certeza que ficou maravilhosa. Então, um grande abraço a todos. Um beijo na família. E até o próximo vídeo. Tchau, meu povo. Até o próximo vídeo. Agora eu, marido. Vamos já saborear essa delícia, gente, que ficou maravilhosa, viu?